Joaquim de Carvalho entrevista. Opa, boa noite, Joaquim. Boa noite, Genuíno. Boa noite, Sara. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Genuíno. Boa noite, Sara. Boa noite, comunidade. Muito obrigado, Genuíno, por estar aqui conosco, atender o nosso convite. Eu quero te passar a palavra, então, já para... nós vamos falar a respeito do filme que está sendo lançado, que fala o pastor e o guerrilheiro, né? Que fala da sua história. Então, eu quero muito ouvir você sobre isso. Mas antes eu queria colocar um tema do dia. Como é que você está vendo a viagem? Como é que você viu a viagem do Lula, posterior às declarações do Lula sobre a guerra da Ucrânia e a resposta dos Estados Unidos, ou do Conselheiro de Segurança dos Estados Unidos? Passo a palavra para você. Bem, Joaquim, eu acho que a viagem do Lula à China foi um reposicionamento da posição do Brasil em relação à guerra na Ucrânia, comparando com a votação no G20 e com a votação da resolução da ONU. Acho que foi um posicionamento corajoso, lúcido, porque situou uma posição política num mundo que já é multipolar. E, ao colocar essa questão, a partir da defesa dos interesses brasileiros, o Brasil não pode querer, nem pode achar que é legítimo, como querem alguns jornalistas, como querem alguns órgãos de imprensa, pedir licença aos Estados Unidos para defender seus interesses. Os Estados Unidos estão numa situação de decadência econômica, de crise interna, tem uma supremacia militar e tem a OTAN querendo ser a polícia do mundo. Portanto, o Lula colocou as coisas no seu devido lugar. E, ao colocar esse posicionamento, ele abre uma estrada para construir a política externa altiva e ativa, com base nos artigos 1, 2, 3 e 4 da Constituição, que é o modelo de relação soberana, com base na autodeterminação dos povos, com base na paz, com base nos valores da democracia. Essa é uma questão muito importante. Eu acho que o Lula acertou. E o Lula acertou de maneira lúcida. Por isso que não compete ao assessor de segurança deitar regras de como deve ser o governo Lula. Nem muito menos o ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, através de um grande jornalão, estabelecer comentários sobre as posições do Lula na questão da Ucrânia, na questão da China, de Taiwan e por aí afora. Portanto, eu acho que esse fato marcou a política externa presidencialista do Lula. Ele vai acumular prestígio internacional, nós vamos ter que estar preparados para a reação interna, porque os entreguistas, via interesse econômico, via associação com os americanos, via mídia corporativa e familiar, vão estabelecer críticas, vão fazer pressão, vão criar constrangimentos. Eu acho que eu fiquei contente com a viagem do Lula, com seus posicionamentos, e ele recebeu hoje aqui o ministro das Relações Exteriores da Rússia, é muito positivo. E ter ido para a China, dá posse à nova presidenta do Banco dos BRICS, que é a companheira Dilma. Portanto, eu acho que as coisas estão se casando para enfrentar essa crise com a guerra na Ucrânia, porque tudo indica que os Estados Unidos precisam dar continuidade à guerra, a OTAN precisa, econômica e militarmente, dar continuidade a essa guerra, e eles querem criar um cinturão do pensamento único no plano ideológico, no plano político e cultural, de defesa do mundo ocidental, do capitalismo neoliberal, financeirizado e monopolista. É isso que está por trás dessa ofensiva midiática para fazer as críticas ao Lula,
para desenvolver uma política xenófoba em relação à Rússia e as provocações usando o Estreito de Taiwan em relação à China. Portanto, os Estados Unidos estão numa fase de decadência. E essa decadência fica claro. O Biden não deu nenhum sinal, desde a sua posse, de mudar as políticas em relação à América do Sul, em relação à América Latina e Caribe. Eu acho que a gente tem que dar prioridade à integração sul-americana, à integração via Unasul, via CELAC, aprofundar as relações, recriando o Conselho de Defesa sul-americano, porque hoje, Joaquim, a geopolítica mundial ela está amarrada aos interesses geopolíticos de cada região. E o continente sul-americano é o mais rico do planeta, em água doce, proteína animal e vegetal e alguns minérios. Por exemplo, o lítio, por exemplo, nióbio, por exemplo, o cobre, por exemplo, o ouro, e tem o pré-sal. Portanto, essas ameaças, como fez a comandante das tropas americanas no Hemisfério Sul, são inaceitáveis. Ela fez isso antes da viagem do Lula à China. E ela insiste em fazer essas ameaças. Agora, nós temos que tirar a decorrência dessa política externa. E a decorrência principal é a discussão de uma política de defesa nacional, porque os Estados Unidos hoje têm influência nas Forças Armadas. É só ver o acordo que foi feito na área espacial com a aeronáutica. O Brasil chegou a participar do vice-comando das tropas do Hemisfério Sul. Isso tem que ter. E nós trabalhamos, o nosso entorno estratégico, Joaquim, ele está hegemonizado pelas forças da OTAN. O nosso entorno estratégico do Atlântico Sul, da Amazônia, da Cordilheira dos Andes, ele compõe o entorno estratégico das forças militares dos Estados Unidos e da OTAN. Portanto, nós temos que ter cautela, vigilância e ter uma política muito clara, muito ofensiva. E eu acho, inclusive, para concluir, que isso pressupõe a gente criar mobilizações políticas, articulações políticas aqui, para se contrapor essa visão entreguista por parte de alguns veículos de comunicação. Não vou citar nome para não prestigiá-los. Ótimo. Bom, Genuíno, muito interessante que você coloca com uma clareza, objetividade muito grande. Mas a gente sabe que houve no primeiro governo do Lula, segundo governo do Lula, e você sabe mais do que ninguém, houve, depois do governo da Dilma, uma pressão muito grande dos Estados Unidos através de agentes públicos aqui no Brasil, que com condenações, com criminalização do Partido dos Trabalhadores, foi uma reação a um governo de inclusão social e um governo que estava criando os BRICS, por exemplo, naquela ocasião, participando dos BRICS, e da criação dos BRICS. O que você acha que eles podem fazer agora? O que pode ocorrer como resposta? Você já falou, de maneira muito clara, dos entreguistas, o papel que a imprensa corporativa tem, jornalistas que estão nesta imprensa corporativa. O que podem fazer? O que nós podemos esperar de reação de uma potência que é claramente decadente hoje? Olha, eu acho que eles vão fazer constrangimento político, vão criar factóides, vão criar missões, vão criar, como você viu no The Economist, a matéria principal sobre a visita do Lula à China. Eles vão acionar o aparato midiático para combater, no primeiro momento, o Lula. É a famosa guerra híbrida. A guerra híbrida, antes de ir para as vias de fato, ela vai para as consciências, para a maneira de agir e de pensar. Assim como eles fizeram com o terrorismo, com a corrupção, anteriormente fizeram com as drogas, eles vão buscar alguma maneira de criar dificuldades. Eu acho também que eles estão de olho na situação da América do Sul, porque nós temos governos progressistas, tem governo de direita, tem governos em crise, e nós temos uma crise em evolução no Equador, que é extremamente grave, temos a disputa na Argentina, que é estratégica, porque a Argentina, até do ponto de vista político e simbólico,
tem que estar no eixo da política progressista de integração sul-americana, tem as tentativas de continuar isolando e combatendo a Venezuela e Cuba para dividir com algumas ações, tipo, eu acho que o presidente do Chile precisa se definir mais claramente de como se articular a integração sul-americana. Nós temos uma situação, vamos dizer, instável no Uruguai, que é um governo de centro-direita. Nós temos a questão do Peru, que é uma crise ainda sem solução à vista. E aí, viu, Joaquim, tem muita coisa em jogo. É só ver o que representa o lítio para os Estados Unidos, para o mundo, o que tem a Bolívia, o que tem o Chile, tá certo? O que tem parte do Brasil, o nióbio, o que tem o pré-sal, para a recuperação do projeto de partilha. Então, eu acho que tem muita coisa em jogo. Porque os Estados Unidos não vai tentar a todo custo aplicar aquela política de América para os americanos, isto é, e eles vão atuar através da mídia. Eu acho que eles podem atuar através de setores das Forças Armadas para fazer convênios e acordos bilaterais, e, ao mesmo tempo, eles se articularão com o segmento da grande burguesia. Agora, isso vai ser num sistema de pressão, vai ser num sistema de tentativa de dificultar o governo. Como eu acho que o governo Lula não é um governo de conciliação nacional, não é pacto social, não é pacto nacional, é um governo, eu costumo dizer, viu, Joaquim, é um governo que a gente governa a ferro quente. É um governo que governamos com conflito, que governamos com enfrentamento. E eu acho que nós vamos ter que incluir na nossa pauta esse novo tipo de enfrentamento. Porque, na medida em que o mundo caminha para a multipolaridade, um continente como a América do Sul, Caribe, não vai ficar inteiramente à margem disso aí. Não vai. Porque é muito rico potencialmente. Nós temos que, portanto, situar essa política externa soberana como uma política interna, cujo calcanhar de Aquiles é a questão econômica. É a questão econômica porque o Brasil tem que decolar economicamente, tem que diminuir a inflação, tem que gerar emprego, tem que aumentar o salário mínimo e tem que financiar as políticas públicas para atender a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Portanto, eu acho que o cenário mundial hoje tem uma influência muito grande aqui, mais do que em 2003, porque em 2003 o mundo era unipolar e os Estados Unidos davam as cartas quando começou a guerra no Iraque, depois continuou no Afeganistão, continuou respaldando o governo da extrema-direita de Israel e, além da Somália, além depois da Líbia, que era uma política do império. Inclusive, se dizia na época que era a ideia de um governo mundial, a paz mundial, e as polícias e as Forças Armadas da periferia deviam cuidar só da droga, do combate ao tráfico e ser uma espécie de polícia interna. Essa política não deu certo, definitivamente. Os Estados Unidos não sabem, não tem uma estratégia de como se relacionar com a América do Sul. Até porque o velho caminho, a velha política é o golpismo, as ameaças. Veja esses documentos que estão saindo agora com as revelações do Pentágono, tanto em relação ao próprio secretário-geral da ONU, em relação à própria guerra na Ucrânia. Isso desmoraliza. Quer dizer, o presidente da Ucrânia está, segundo denúncia de jornalista investigativo dos Estados Unidos, envolvido num desvio de 400 milhões. Tá certo? E olha a divisão entre republicanos e democratas nos Estados Unidos, que vai estourar na eleição para presidente da República. Portanto, os Estados Unidos não estão com essa bola toda para ditar as regras do mundo. Ele tem força militar, tem força econômica, tem força tecnológica, mas não é mais essa bola toda. Portanto, nós temos que trabalhar no rumo de uma multipolaridade e se preparar aqui para fazer essa disputa. Essa disputa que é muito importante no Congresso, na Presidência da República, na sociedade, nos formadores de opinião do que significa a gente sair de uma política
subserviente, sem protagonismo nenhum, que era o governo anterior, para uma política protagonista, ativa e altiva, uma política que bota os interesses do Brasil na frente de tudo. E quem coloca os interesses de um país na frente não vai pedir permissão a nenhum país para estabelecer relações comerciais, diplomáticas. E eu acho, viu, que finalmente a China está se dando conta agora de trabalhar mais com a geopolítica. No primeiro governo do Lula, ela trabalhava com interesses comerciais. Exato. Primeiro a China, depois os outros. E agora ela está se dando conta que, se não houver transferência de tecnologia, se não houver, por exemplo, mudança na pauta de exportações para a gente sair do primarismo para produtos manufaturados, o cenário hoje do mundo é outro. E nós temos que estar preparados. Nós vamos ter muita novidade nesse cenário mundial do mundo multipolar. E eu acho que o Brasil, como uma nação continental, que faz fronteira com todos os países da América do Sul, sem nenhum conflito, e tem um potencial muito grande, nós temos que enfrentar essa classe dominante que olha o povo brasileiro com preconceito, olha o povo brasileiro de fora para dentro e não aposta nas nossas potencialidades. O maior ativo desse país é o povo, já demonstrou isso. Agora, nós também não podemos ter ilusão em relação às ameaças, em relação à tentativa de desgastar, em relação a criar embaraços, por exemplo, para a política econômica do Lula, porque eles sabem que tem Banco Central na mão deles. A questão do teto de gastos não está resolvida. A privatização, que foi um avanço, retirar as empresas do plano de privatização, mas a Eletrobras tem que entrar nesse plano. E a questão famosa do PPI da Petrobras. A questão da Petrobras é o PPI, viu, Joaquim? E tem que mexer nisso. Então, eu acho que nós temos, vamos dizer, algumas casamatas para trabalhar. E está ficando claro qual é a agenda estratégica e popular dessa reconstrução do país. Vai desde enfrentar o terrorismo e a violência nas escolas, a defesa dos Yanomamis, a defesa do Bolsa Família, a defesa do salário mínimo, que tem que ser melhorado. Eu acho que esse salário mínimo está baixo. Agora, nós temos que gerar mais emprego. Como é que nós vamos pensar a reindustrialização do país sem recuperar o papel do Estado? Nessa crise, o Estado é o grande financiador, né? Então, eu acho que nós estamos numa situação que está ficando claro qual é o caminho que nós temos que trilhar. É um governo a ferro quente, não é um governo a ferro frio. E é isso que nós temos que compreender democraticamente, como combinar as alianças mais estratégicas das alianças táticas momentâneas para enfrentar essa questão. Não parece que a liderança, o Brasil se colocar como, na verdade, assumir a liderança da América do Sul e passar a ter esse peso, ou essa negociação nesse mundo multipolar com o peso do continente americano mais o Caribe, como você estava colocando. Como é que isso pode ser feito na prática? E os vizinhos estão preparados para isso? Qual é a opinião que você tem em relação a isso? Olha, eu vivi essa experiência, Joaquim, quando estava no Ministério da Defesa, no Conselho de Defesa Sul-Americano. A gente tem que partir da ideia que nós não temos conflito à vista. Como não temos conflito, nossos interesses são complementares. Agora, esses interesses complementares enfrentam hoje uma dificuldade. O mundo do sul-americano, 2003, 2004, 2005, 2006, até 2014, era majoritariamente progressista. Houve uma ofensiva muito grande da direita e da extrema-direita na disputa de alguns países e ganhou alguns países. Para citar o caso do Uruguai, está o caso do Equador, a crise no Peru, quase o golpe de Estado na Bolívia. Eu acho que a situação do Chile ainda está uma indefinição sobre dois temas importantes, que é a política econômica e a política externa. No caso da Colômbia, que tem um poder econômico, um país muito forte economicamente, é positivo os movimentos que o Petro está fazendo na Colômbia. Então, eu acho que nós temos que, em primeiro lugar, partir daí. Segundo, nós temos interesses comuns que precisam de políticas públicas para implementar.
em relação, por exemplo, ao lítio, em relação ao nióbio, em relação a metais preciosos. Nós temos que desenvolver umas políticas próprias em relação a essa questão. Depois, nós temos que compreender que o predomínio aqui é a cooperação. A dissuasão não é para entre nós, a dissuasão é para fora. A cooperação é que é fundamental. E nós devíamos desenvolver experiências econômicas e comerciais que pudesse criar laços de parceria, além da parceria cultural, além da parceria em termos de políticas públicas, que pode se desenvolver. Por exemplo, a questão do desenvolvimento da ciência e da tecnologia na área da bioquímica, é fundamental, na área da saúde. A gente pode desenvolver projetos de parcerias conjuntas. Além de ter parcerias, no caso da defesa, com o satélite geoestacionário, que a gente desenvolveria na base de Alcântara, porque as informações do satélite poderiam ser negociadas, vendidas para os países que não têm condições de ter um satélite geoestacionário, como o Brasil está criando as condições para isso. Então, eu acho que esses acordos multilaterais e bilaterais deviam desenvolver. Por outro lado, eu acho que a gente devia acertar um pacto pela defesa da Amazônia. A preservação da Amazônia é uma tarefa dos países que integram a Amazônia. Nós não vamos transferir a soberania da Amazônia para nenhum centro econômico mundial. A Amazônia é o patrimônio da humanidade, mas nossa segurança sobre ela é inegociável. E eu acho que a gente devia fazer um sistema de vigilância e de defesa na Amazônia com os países que integram a Amazônia. Eu acho que seria uma coisa positiva. Nós avançamos isso no passado com o Peru, com a Colômbia, com a Venezuela. Isso pode continuar agora, tá certo? Nós deveríamos desenvolver também políticas em relação ao Cone Sul, e aí o central é a Argentina, porque há uma discussão sobre qual vai ser o resultado da eleição no Paraguai, e tem a questão do Uruguai. E é um ponto estratégico, que é a Bacia do Prata, né? E a entrada na América do Sul. Eu acho que nós temos que ter muita habilidade, o governo brasileiro. Primeiro, o Brasil, como ele é naturalmente um articulador, ele não pode assumir nenhum cargo como se estivesse assumindo algum posto regional. É melhor o Brasil não assumir. O Brasil faz essa articulação sem assumir posto específico. No Conselho de Defesa, a gente não queria dirigir nem ser secretário do Conselho de Defesa. É bom colocar outros países. Porque o Brasil já tem essa força. Ele não precisa estar ocupando um cargo, tá certo? É melhor ele não ocupar e ele trabalhar mais na articulação dos bastidores, para, evidentemente, melhorar as relações com os países. Eu acho que o acordo Mercosul e Europa tem que ser bem discutido, porque tem cláusulas daquele acordo que pode significar prejuízos comerciais, tanto para a região como para o Brasil. E aí nós devíamos fazer um acordo no seguinte sentido, Joaquim. Nós vamos negociar conjuntamente, coletivamente, a pauta de defesa do povo da América do Sul, dos países que integram a América do Sul. E nós vamos ter que ter habilidade para fazer isso com governos de direita, mas desde que aceitem uma política soberana. Nós não vamos negociar com a extrema-direita, porque a extrema-direita ela aposta numa submissão aos Estados Unidos. Mas nós deveríamos ter uma habilidade muito grande com alguns governos de centro-direita, que é diferente do Brasil, é diferente da Bolívia, é diferente um pouco da Colômbia, e agir com muita sensibilidade para a evolução da situação política no Chile. Então, eu estou citando esse exemplo porque também é importante a gente acompanhar a evolução política do México. Porque, veja bem, você tem Brasil, México e Argentina, o pêndulo se desloca. A geopolítica é assim. Você não precisa ocupar um cargo para estar influenciando politicamente. É melhor até você não ocupar e ter mais influência nessa região. E ter influência nessa região não é o Brasil ser o país dominador, não é a tese do subimperialismo, nada disso, o subimperialismo, não. É a tese de uma comunidade sul-americana
com autonomia, respeitando as particularidades, respeitando os interesses complementares, interesses que não se chocam, e aí desenvolver projetos que podem ter um alcance. Por exemplo, na área da bioquímica, na área da navegação dos rios. Tem experiências em alguns países, particularmente na Colômbia, que o modelo de lancha é mais apropriado do que o modelo brasileiro, porque os rios da Colômbia são mais estreitos. Saber essas coisas assim. E eu acho que nós podemos desenvolver experiências conjuntas, porque essas experiências conjuntas viabilizam politicamente a unidade, mas além de viabilizar a unidade política, elas potencializam acordos multilaterais e alguns bilaterais ou locais, como exemplo, os acordos com os países da Amazônia, que integram a Amazônia. É um acordo maior porque são vários países. Eu acho que a gente devia desenvolver muito essa política de parceria, de compartilhamento e de cooperação. Agora, qual o grande problema que a gente enfrenta, Joaquim? É como financiar essas políticas, porque os países enfrentam as consequências de um ajuste neoliberal perverso, a própria dominação do sistema financeiro, dos monopólios, colocou os países numa situação de crise social, de crise econômica, e se nós temos que colocar uma agenda de desenvolvimento industrial, de crescimento econômico, combinando essas parcerias bilaterais e multilaterais. Muito bom, Gino. Como é que a gente pode fugir? Você está dando a receita, na verdade, que é o fortalecimento do nosso continente. Porque também você deixar de ser satélite dos Estados Unidos, ou agir sob influência dos Estados Unidos, e passar a agir sob influência de uma outra potência, que seria a China, não é a saída, naturalmente. Trocar de patrão não é a saída. Então, pelo que eu vejo, você centra muito a tua análise no fortalecimento da região, até para poder negociar com o mundo todo ou se relacionar com o mundo todo com o peso do próprio país, o Brasil, mais do continente. É isso, né? Você tem razão. Não vamos trocar de patrão. O Brasil, primeiro, defende seus interesses. Segundo, o Brasil defende a integração sul-americana e caribe porque os nossos interesses são complementares. E se você fortalece a região, você tem poder de negociação no mundo. Terceiro, você não rompe com a União Europeia, com os Estados Unidos, mas não aceita veto à China, à Rússia, à Índia, à África do Sul. Pelo contrário, nós temos que desenvolver... O multilateralismo é isso. O multilateralismo não é escolher qual é o patrão menos mal. O multilateralismo é a pluralidade de interesses numa mesa de negociação. E essa mesa de negociação, o Brasil tem uma posição histórica que é alterar a composição do Conselho de Segurança da ONU, porque a realidade institucional dos organismos multilaterais não está legitimado no mundo atual. É uma ordem que vem da Segunda Guerra Mundial. Portanto, nós temos que deixar isso muito claro. Nós não vamos escolher quem vai ser o dominador. Isso seria uma posição equivocada, e o Lula deixou isso muito claro. O nosso referencial é outro. É a soberania, é a autonomia, é a autodeterminação dos povos, é o respeito à soberania. E isso, para as pessoas não terem medo, é só ler o artigo 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição de 88. Esses artigos, eles dão a fundamentação do que é o Estado brasileiro, de como o Estado brasileiro se relaciona com os outros estados, como se relaciona com a região. Inclusive, Joaquim, é nesses artigos que está, pela primeira vez na Constituição brasileira, o princípio da integração regional. Foi uma grande contribuição do então governador de São Paulo, Franco Montoro, né? E, então, esses 4 artigos dão a base de qual é a política e a maneira como o Brasil se relaciona. Nós temos que hoje discutir, além do comércio, além dos interesses econômicos e políticos, nós temos que discutir os interesses políticos, os interesses geopolíticos. A geopolítica hoje ela é determinante nas relações internacionais.
Os acordos comerciais estão subordinados à geopolítica enquanto uma estratégia de relacionamento e de parceria. E eu acho que o Brasil tem que deixar isso muito claro. Nós somos uma nação continental, 213, 215 milhões de habitantes, temos o povo como grande ativo, temos uma diversidade fantástica, não temos certas ameaças que existem em outros países. Nós temos que derrotar de vez essa extrema-direita tacanha que fica fazendo terrorismo, que fica fazendo pavor, como está fazendo nas escolas, derrotar esse pessoal e construir um país com a nossa diversidade, com a nossa riqueza, com a nossa pluralidade, com a nossa diversificação regional. É isso que nós temos que fazer. O Brasil nós temos que recuperar, Joaquim, a autoestima desse país e desse povo. Esse negócio de acampamento, urna eletrônica, matar pessoas nas escolas, pessoas morrendo de fome no centro de São Paulo, nós temos que sair dessa tragédia e reconstruir um país que o direito à esperança, à alegria, ao futuro, seja predominante nas relações entre as pessoas. E eu acho que essa classe dominante entreguista, essa classe dominante que pensa o Brasil com o olhar da Europa e dos Estados Unidos, ela tem que ser chacoalhada para olhar o Brasil a partir dos nossos interesses, das nossas características, das nossas potencialidades, que são muitas, e nós temos que apostar nelas. E eu acho que o Lula representa muito bem isso. O Lula representa a esperança. Eu costumo dizer que o Lula é maior do que o próprio Lula, porque ele representa essa esperança, é o futuro. E nós temos que fazer esse movimento. Agora, é fácil, não. Nós temos que mobilizar, discutir, fazer articulação no Congresso, na academia, nos movimentos sociais, inclusive colocar esse debate para os movimentos sociais, para o movimento não ficar só no corporativismo, entendeu? E ter uma visão mais estratégica no futuro, que eu acho fundamental nesse processo. O Genuíno falou dos artigos da Constituição, muito interessante, porque ele participou, ajudou a elaborar a Constituição. O artigo 3º, muito interessante, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Isso é o Brasil. O grande acordo que é a Constituição. Inciso 2, garantir o desenvolvimento nacional. O inciso 3, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Essa que eu estava dizendo. E o inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Eu não sabia, o Franco Montoro participou ativamente desse artigo 3º, elaboração desse artigo 3º? Foi, porque ele tinha uma visão de defesa da integração regional. E se você olhar o artigo 4º, fala explicitamente da integração latino-americana como uma política de Estado. Muito Foi a influência dele como governador de São Paulo. Olha só, porque ele teve, de fato, ele chegou a ser, eu acho que presidente do Parlatino, isso eu não sei. Foi, exatamente. Era isso, né? E o artigo 4º fala isso. Olha que interessante. Olha, o Brasil estava... aí é a construção da nação. Agora eu vou perguntar, Jânio, você falando da elaboração da Constituição, e você que vem de uma luta como guerrilheiro, eu não sei como é que você avalia a tática naquela ocasião, depois o PT nasceu das comunidades de base, nasceu do movimento sindical, dos trabalhadores, e daqueles que tinham participado da luta armada e tinham abandonado a luta armada como tática, achando que foi um erro até, muitos acharam que era um erro, não sei qual é a sua posição sobre isso. Mas o que eu pergunto é o seguinte, hoje você está aqui falando abertamente sobre a multilateralismo e dizendo que os Estados Unidos não podem ditar, mas diz abertamente e é algo muito palpável. Se a pessoa ela tem lucidez, ninguém vai se escandalizar com o que você está falando. É algo muito concreto, muito real e muito próximo. É quase que uma necessidade do Brasil se posicionar. Você imaginava que você fosse ver isso? Essa transformação, o mundo está em transformação, claro que ainda não... É sempre uma transformação. Não chegou aonde talvez você sonhasse. Mas você imaginava que você chegaria a ver isso e dizer claramente, os Estados Unidos estão em decadência. Então, hoje o Brasil pode falar ativamente, olha, se tem que fazer negócio com a China, fazer negócio com a Rússia, tem que lembrar que o João Goulart não pôde assumir porque fez uma visita
China. Então, teve toda uma crise aqui dentro. Você imaginava que isso ocorresse? Você pudesse ver tudo isso? Olha, Joaquim, eu vivi experiências muito fortes. Quando eu participava da preparação do Araguaia, aquela geração, e para você ter uma ideia, 2/3 dela tem um X, que é o pessoal que participou do Congresso de Ibiúna, onde eu estava lá. Aquela geração só tinha 3 alternativas e não 4. Ou ia para o exílio, ou ia para a clandestinidade e luta armada, ou ia para casa para trabalhar e seria preso. Nós fomos emparedados. E naquele emparedamento com o Estado terrorista, principalmente a partir do AI-5, aquela geração que estava situada entre os 25 a 30 anos foi para a luta heróica, generosa e sublime, porque quem dá a vida pelo que acredita, evidentemente, é a maior de todas as atitudes. Agora, do ponto de vista... Então, havia uma legitimidade. Agora, do ponto de vista da vitória, dos resultados, era muito difícil a gente conquistar o que a gente almejava. Primeiro, porque a conjuntura era muito difícil. Segundo, porque o regime era muito forte, era o Brasil ame ou deixo. Terceiro, porque o imperialismo americano, na época da bipolaridade, né, no mundo bipolar, ele contornava, ele organizava com esses exércitos da América do Sul, Caribe, Cone Sul, né? É só ver o que houve aqui como operações como a Condor, um processo de articulação e de repressão muito grande. Então, eu acho que aquelas experiências, elas ensinaram uma coisa para nós. E eu ligo isso, Joaquim, com a experiência que eu vivi na Constituinte durante 26 anos. As duas experiências me mostraram a mesma lição. Eu confiava no heroísmo e fomos derrotados. Nós não abandonamos, fomos derrotados. E, heroicamente, a gente resistiu na prisão. Mais heroísmo foram aqueles que deram a vida. E nós fizemos uma reflexão dura dentro da cadeia, ao sair da cadeia, porque eu fiquei 5 anos preso. E, ao fazer a experiência do parlamento, eu me coloquei 100% na institucionalidade, achando que a gente ia construir o país. E eu me dei conta que a institucionalidade brasileira é oligarca, autoritária, o nosso sistema eleitoral e partidário e a organização dos poderes. Se a gente não se misturar com o povo, não organizar o povo, não fizer trabalho de base, não conscientizar, não educar, não fazer como o peixe na água com o povo brasileiro, e é isso que eu aprendi, não adianta você só com heroísmo, nem com acomodação. E eu acho que essa é uma experiência dura. Por exemplo, quando a gente estava na cadeia, isso tem muito a ver com o filme Pastor e o Guerrilheiro, a partir de 73, Joaquim, não tinha mais morte por atropelamento nem nada, era desaparecimento, principalmente depois dos desgastes do Herzog, Manuel Fel Filho e Alexandre Vanucci. A gente estava na prisão e imaginava que a gente ia ficar 20 anos preso, e a gente começava a projetar um encontro na passagem do ano, de 99 para 2000. E um desses encontros era no Palácio do Planalto. Olha que coisa, em 2002, o Lula subia a rampa e eu subia com ele. E eu olhei para trás e via, no fundo da esplanada, o quartel, o QG lá, o Forte Apache, o setor militar urbano. Que a gente, na época da clandestinidade, que estava preso, a gente imaginava aquele cenário. Daqui a 20 e tantos anos, ano 2000, passagem do século, eu acho que a gente vai marcar um ponto. E a festa a gente tinha uma mística com a festa da passagem do ano. E aí eu acho que a gente viveu esse processo quando na cadeia a gente viu a eleição de 74, a gente viu parte da eleição de 78, que a gente achava que a ditadura só caía pela luta armada. E a gente começou a ver ela fazendo uma transição por ela própria, por cima, e uma oposição liberal, que era representada pelo MDB, sendo uma alternativa. Aí, quer dizer, aquilo ali chacoalhou a nossa cabeça. Chacoalhou não porque a gente leu uma tese, porque a gente leu um documento. Chacoalhou porque a gente estava vivendo a ferro quente. Era cadeia, 5 anos de cadeia, passando por tortura, passando por vários momentos difíceis. E eu acho que esse aprendizado é muito rico. Por isso que eu tenho dito que eu aprendi a confiar muito, a ser otimista com o futuro. E eu
eu faço política porque a política é portadora de futuro, é portadora da esperança, da utopia. A política não é o imediatismo, não é o bem-estar, não é o privilégio. Eu não me formei porque a ditadura não deixou, eu não tenho patrimônio, só tenho uma casa, um sobradinho aqui no Butantã. Eu sempre vivi com o meu próprio trabalho, como professor, como deputado, e, para mim, a grande felicidade, e a felicidade só é libertária quando ela é coletiva, quando você tem um projeto de melhorar a vida do povo. Quer dizer, a gente vê a desgraça que está estampada, a gente fica triste. A violência contra mulheres, a violência contra a população pobre e negra, a violência contra os indígenas. Eu conheci, Joaquim, aquela região dos Yanomamis. A gente via aquilo lá, quando eu trabalhava no Ministério da Defesa, que ponto estava. A gente viu como é que Aliás, amanhã, é bom lembrar isso aqui, amanhã vai se lembrar os 27 anos de Eldorado dos Carajás. E eu estava naquela região onde eu morava, com o garimpo, Eldorado dos Carajás, terra, projetos agropecuários, Serra Pelada, Itaipu. E eu acho que essa vida toda nos coloca como sobrevivente e protagonista de um projeto. Então, eu vejo a questão da resistência armada não com arrependimento, nem muito menos como uma coisa que não foi legítima. Naquelas condições, era a escolha para resistir. E aquela resistência, ela cumpriu um papel. Nas piores situações, você tem que ter gente que diga não. Isso eu não aceito. Eu não vou custear o alambrado. Nas mínimas coisas, quando a gente estava preso, isso aparece no filme, a gente brigava para não botar a mão para trás, porque o código da cadeia botava a mão para trás. Não, nós não botamos a mão para trás. A gente gritava por água. Beber água era um valor, porque a gente não tinha água, nem no corpo, nem no cuspe, nem na urina. E a gente gritava por água. E naquelas situações difíceis, o ser humano, quando tem crença, quando ele tem um ideal, ele se move por essa crença. A própria tortura, que o filme também mostra muito bem, ela explicita a contradição entre o corpo e a mente. A mente quer uma coisa e o corpo quer outra. Aí você fica na guerra, você fica mediando o conflito. E eu acho que tudo isso foi uma geração que viveu. Nós somos sobreviventes, porque o grosso da geração jogou a vida de uma maneira heróica, arriscada. A gente tinha medo, a gente não tinha medo do risco, a gente não tinha medo do medo. E é claro que E eu acho que isso interrompeu um pouco a história do Brasil, porque aquela geração dos anos 60, Joaquim, que você conheceu bem, porque você cobriu como grande jornalista, da grande imprensa, você sabe que aquela geração era generosa, era potencial. A gente estava embalado com os Beatles, Jovem Guarda, Bossa Nova, música popular brasileira, teatro opinião. A gente estava embalado pela Guerra do Vietnã, Revolução Cubana, a Revolução Chinesa de 49. Tudo embalava uma geração que sonhava com um Brasil aí soberano, democrático e socialmente justo. Aliás, essas três coisas nunca se viabilizaram no Brasil, né? O Getúlio foi derrubado porque queria salário mínimo e a Petrobras. O Jango, por causa dessa reforma de base. E a Dilma, porque botou o povo dentro do orçamento. Exato. Essa encruzilhada nós temos que processualmente resolver, enfrentar nesse momento que a gente vive com Lula presidente da República. Muito bom, viu? Eu digo que o Gerino já falou, tem que ter muita mobilização popular, é preciso criar essa mobilização permanente, né? Para defender. Porque quem é que não quer um país desenvolvido? As pessoas querem, só que o inimigo tem armas poderosas, e eu digo, eu trabalhei na grande imprensa há muito tempo, ela é portadora de uma mensagem do neoliberalismo, que interessa pouco no Brasil, claramente, entendeu? Tem essa proposta. E agora, o que fazer? O Lula, ele é uma liderança importante, inteligente, um líder, estadista, é reconhecido no mundo, mas tem que ter mobilização. Como fazer essa mobilização? Como que as pessoas devem permanecer mobilizados? Claro que um filme como esse que agora está no lançamento, ele ajuda a passar uma mensagem, a manter, que muitas pessoas devem assistir.
Mas como ter essa mobilização? Lembrar, por exemplo, da Igreja Católica, a comunidade de base teve um papel importante numa mobilização em regiões de Claro. muita exclusão. Como fazer isso hoje? Aliás, Joaquim, o filme mostra uma divisão dentro da igreja pentecostal, entre o pastor e o filho do pastor. Começa uma divisão daqueles que tinham na religião uma consciência de fé e aqueles que viam na religião um acesso ao poder, ao deputado, ao programa de televisão. Isso existia na época, principalmente no sul do Pará e na Amazônia e em Brasília. E mostra também como começou a luta pelas cotas na universidade. A luta, as assembleias, as cotas, as mobilizações estudantis, que elas eram barradas pela violência e acabou levando parte da juventude para a resistência armada. Eu acho que a gente não pode inventar a roda e achar que o partido é quem cria a mobilização. Acho que o partido tem que apoiar, o partido tem que convocar, o partido tem que defender a pauta popular. Essa pauta popular é fundamental, como o MST está fazendo e está gerando um trauma nessa classe dominante. Por que o MST não pode fazer o Abril Vermelho? Eu apoio e me solidarizo com o MST. O movimento das escolas pela revogação do novo ensino médio, uma mobilização concreta. A questão, por exemplo, do 1º de maio, que vai ser marcada pela questão do salário mínimo e do emprego. A questão, por exemplo, dos direitos das mulheres, porque essa pauta das mulheres, da comunidade que luta contra o racismo e da comunidade LGBTQIA+, não pode se desvincular da pauta econômica, social e política anticapitalista. Porque, às vezes, eles separam para poder fazer uma política afirmativa como se não tivesse nada a ver com o sistema. Você vê, quer dizer, tem o desastre do meio ambiente, existe o aquecimento global. Ora, bolas, quem ia ao aquecimento global? Quem criou as condições para o aquecimento global fazer isso? Foi o capitalismo. Esse é o problema. E a gente vai ter que criar essa condição. Eu acho que a gente tem que lutar pelo imediato e pelo futuro. O imediato é melhorar a vida do povo. O futuro é a gente ir ganhando corações e mentes. Eu costumo dizer, Joaquim, que quando eu saí... Eu fui preso 2 vezes, eu fui preso na ditadura e preso na democracia, com o Mensalão. Quando eu saí da prisão da Papuda, eu encontrei o Antônio Cândido, que era uma pessoa que eu conversava muito com ele. Aí ele disse, levanta a cabeça, rapaz, vocês fizeram uma revolução, botaram o povo no orçamento. Porque no capitalismo, o orçamento é para botar o povo. O orçamento é para garantir os especuladores da dívida. E vocês botaram o povo no orçamento. Só que vocês esqueceram de ganhar corações e mentes. E vocês tiveram ilusão numa burguesia que é escravocrata, racista e patriarcal. E ele tinha razão, como professor, o grande Antônio Cândido. O Antônio Cândido. Antônio Cândido. Nossa. Quase com 99 anos, quase com 100 anos, eu ia sempre na casa dele, ele recebia a gente. Conversar com ele era uma aula. E eu acho, viu, que a gente viveu essa experiência, viu, Antônio? Viu, Joaquim? Essa experiência de... Eu acho que a gente tem que se... Eu estou fazendo muitas plenárias, muitos debates pelo meio afora. E você encontra militante, encontra associações, encontra cursinhos. Eu fui num cursinho aqui na estação Brescia, do metrô, da Zona Leste, a inauguração de um cursinho para dar aula gratuita para o pessoal que vai prestar o Enem e o SISU. Quer dizer, aí você dialoga com essa juventude, porque do jeito que está o ensino, só quem passa é quem está na escola privada, né? Isso pode se agravar com o Enem. Aí depois eu vou para o Parque Bristol fazer um debate com os movimentos de moradia. Aí você vê pessoas jovens e antigas, mais velhas, como eu, reconstruindo esse ânimo. E aí eu tenho dito, é um alívio a gente ter derrotado o inominável. Segundo, a gente confia muito no Lula, mas o Lula sozinho não segura a peteca, porque sozinho ele precisa de uma sustentação social e política. E o Lula é muito vivo. Você viu na segunda-feira ele citar o Celso Furtado? Por que ele citou o Celso Furtado? Ele disse, o Celso Furtado me chamou e disse, quando você está no poder, é bom, a esquerda faz bem, porque ela chama você para a esquerda, para não se acomodar com os atrativos do poder. Então, eu acho que nós estamos vivendo esse momento. Para a gente mobilizar o povo, nós temos que fazer campanhas. Hoje o PT tem a simpatia de 30% da população,
que se considera PT. O PT tem que fazer campanha de filiação em massa. O PT tem que fazer curso, formação política. Nós temos que estar na rua. Eu combino ruas e palácios. Se ficar só nos palácios, como a gente ficou na primeira experiência, a gente vai ser limitado. Agora, tem que ser palácios e rua. Rua e palácios, né? Tem que ser por dentro. Nós temos que tensionar a ordem, viu, Joaquim? Essa ordem que está aí, ela é feita para amortecer a luta e para cooptar. Então, é teto de gasto, isso não dá, é a governabilidade, isso aí é aventura. Por quê? Porque é o discurso que as pessoas não acreditam na sua força. E eu acho que nós temos que enfrentar isso com formação política, com debate, com discussão. E tem muita coisa acontecendo no Brasil. Tem muita. Olha, a agricultura familiar, a questão da economia solidária. Há muitas áreas que estão reestruturando o movimento sindical, como os institutos federais. As universidades estão se abrindo daquele período de acomodação para um período de efervescência, a comunidade científica. E eu acho que o governo Lula, além de todas as medidas que tem que tomar, eu acho que se ele incentivar esse ânimo de agregação, de parceria, de colo, de abraço, de ânimo, nós vamos criando o que eu chamo de uma revolução democrática e popular, que não é necessariamente dar tiro, é o contrário. É o contrário. E eu acho que quando a gente fala revolução, as pessoas às vezes têm medo. Não é a violência, não é a violência por si. É o conflito democrático, é a disputa de corações e mente, é o convencimento, é as pessoas acreditarem na sua força, na comunidade, na solidariedade, na pluralidade. O outro não pode ser inimigo. Nós estamos vivendo uma cultura, Joaquim, em que a arma e a vida, a arma e a morte vira valor. Agora, a arma não é a arma sozinha que atira. O dedo do gatilho é de uma pessoa. Essa pessoa tem história, tem família, tem identidade, mora numa determinada região, num determinado estado, num determinado país. É o dedo que atira. A arma não sai por aí atirando sozinha. Exato. Agora, a arma e a morte se considera valor. A vida é que é o valor. Tá certo? E eu acho que nós estamos sendo colocados, nós da esquerda, nós estamos sendo testados aí no fundo das questões para, com radicalidade, que é diferente de radicalismo, dizer as coisas pelo nome que elas têm. Claro. E essa oportunidade nós temos, sem se acovardar, sem se aventurar, mas também sem se amedrontar. Eu acho que a campanha eleitoral do primeiro turno a gente se amedrontou um pouco. A gente teve medo do medo. Tem hora que você não pode ter medo do medo. Eu acho que a luta é assim. E eu acho que eu acho que tem muitos embriões de micro-organização, muita gente se dando conta que vale a pena. E eu acho que o papel do partido, no caso do PT e de outros partidos de esquerda, é fazer uma frente de esquerda. Eu defendo que o governo Lula é um governo de uma frente ampla, mas nós temos que fazer uma frente da canhota. O pessoal da esquerda para apoiar o Lula. Contra a direita, por uma pauta popular e de solidariedade a ele. Ó, Lula, a China, nós estamos contigo com as declarações que você fez na China. Não precisamos ter DAS nem cargo no governo para te defender. É a causa, são os objetivos. Eu acho que esse é o processo que vai conscientizando e vai derrotando a extrema-direita. Porque a extrema-direita, Joaquim, ela se alimenta do pessimismo, do caos, do sofrimento das pessoas que não acreditam mais em ninguém e apela por tudo ou nada, que é a violência. E, evidentemente, essa extrema-direita tem que ser punida, mas não adianta só derrotá-la na barra dos tribunais, tem que ser derrotada também na disputa política. É isso. Se a gente não derrotar na disputa política, eles voltam com tudo, sangrando com faca na boca. Porque é assim a história da luta de classe, né, Joaquim? Então, eu estou vivendo esse momento que eu diria um momento virtuoso da minha vida. E eu estou vivendo esse momento que eu não quero cargo, não quero mandato, não quero estar em Brasília, eu quero estar nas ruas, nos movimentos, debatendo, viajando, encontrando pessoas. Eu faço isso muitas vezes. Cada dia eu tenho 2 ou 3 agendas, isso me toma, porque a política me encanta, a política me dá felicidade. Você sabe que eu tenho pressão alta por causa do período da ditadura.
E eu tirava a pressão alta quando eu ia para a rua fazer campanha, quando eu ia para o plenário. Aí a pressão cai porque eu fico leve, eu desabafo. Isso é uma coisa boa. Isso é muito bom. Não, e está muito bem mesmo. Como é que as pessoas fazem para te acompanhar? Vou chamar a Sara aqui, mas para te acompanhar, como é que as pessoas te acompanham? Muita gente está falando para você estar aqui mais vezes, e eu acho muito Olha, legal. as pessoas me acompanham no PT, as pessoas me telefonam. Eu não tenho secretária nem motorista, me telefonam, eu faço eu acerto os convites. Segundo, eu vou para as plenárias presenciais ou virtuais, e como eu não tenho estrutura, as pessoas me convidam e me levam e me trazem. Só isso que eu quero, né? Eu estou gostando muito dessa militância. Porque, Joaquim, eu aprendi uma coisa. O povo me faz bem. Eu nasci com o calor do povo. Paulo Freire foi meu grande professor quando eu era estudante secundarista no interior do Ceará, e ele lá em Angico. Quando eu o conheci, eu era da JAC, Juventude Agrária Católica. Depois eu participei das grandes manifestações de 68. Depois eu fiquei quase 10 anos sem participar de manifestação. Eis que um amigo meu médico mandou eu assistir o jogo do Corinthians e Ponte Preta, que foi meu segundo alvará de soltura, e eu fui ver aquele jogo e recebi um alvará de soltura, porque eu nem era corintiano, mas quando eu vi o Morumbi preto e branco, aí acabou, né? E aí eu acho que essa coisa de estar com o povo, de estar na rua, me faz bem. Eu gosto de gente, viu? Eu acho que as pessoas têm que gostar do outro. A coisa que mais me afeta é quando você vê uma pessoa ser humilhada, discriminada, odiada. Porra, você é o outro, meu, é igual. Você não existe sem o outro, né? Então, a política, para mim, é esse ato de rebeldia. É uma rebeldia cívica, é uma rebeldia coletiva, é uma rebeldia solidária, que a gente não pode viver esse mundo do individualismo, da meritocracia, da ideia de que é o dinheiro. Que dinheiro? Isso não vale nada, né? Então, eu acho que é assim que a gente vai vivendo esse processo. Eu aprendi muito com o PT aprendeu comigo. Eu acho que o PT tem que fazer muitas mudanças para se atualizar, né? E eu defendo isso. E eu estou muito livre para dizer essas coisas que eu estou dizendo para você, Joaquim. Muito bom. A Fátima Collada dizia que o José Genuíno foi meu professor de literatura no cursinho. Entendeu? Olha aí. Eu dava aula no cursinho equipe. Está aqui. Tá ótimo. Está aqui a Maria de Fátima, né? A Fátima Colares, perdão. O Genuíno, vou passar para a Sara, ela vai colocar algumas questões do povo para a gente fazer o encerramento, porque está muito bom o papo, mas nós temos que encerrar por conta do outro programa que veio, do Aquiles. Né? Do Aquiles, é isso. Janino, só uma atualização aqui de Quixeramobim. O açude sangrou, viu, depois de 12 anos, e a cidade parou. Parecia coisa assim de final do Copa do Mundo. E olha, Sara, a parede do açude de Quixeramobim, eu tinha 12 anos com meu pai, que eu sou o filho mais velho, eu carreguei pedra para construir aquela barragem do açude de Quixeramobim. Que lindo. Genuíno, perguntaram aqui como é que faz para te mandar e-mail, se as pessoas podem te mandar e-mail e etc. Pode. Você tem meu e-mail, né, Sara? Tenho. Tá. Eu vou já colocar aqui no chat, então. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. O Luiz Antônio Amaral fala assim: Joaquim, se possível, pergunte ao Genuíno se ele acredita ser importante fazer acordos militares com transferência de tecnologia com a Rússia e China, além de outros países. O Ricardo Garcês fala assim: Brasil, grande esperança para a orquestração latino-americana com tantos potenciais de integração e de desenvolvimento regional. O André Bueno fala assim: não esqueçam que, se precisar, os Estados Unidos inventam até que tem arma biológica no Brasil, para justificar qualquer tipo de ataque, eventualmente uma porrada na nossa cara, o que ele fala aqui. O Américo Machado fala: Genuíno e Joaquim, e todos leiam Araras Vermelhas, sobre a guerrilha do Araguaia, da escritora e vereadora pernambucana Cida Pedrosa, Recife na Luta. A Silvânia fala que é apaixonada pela inteligência do Genuíno. O Luiz Campos fala: Joaquim, não tem livraria em Sorocaba Shopping, mas tem cerveja artesanal ali perto. Ai, que maldade. Porque era o seguinte, eu encontrei com ele, o Rorro da Paraíba. Eu estava em Sorocaba, fui visitar meu filho, eu estava em Sorocaba. Aí eu fui para o shopping procurar uma livraria, porque a minha filha quer a biografia da Angela Davis. E não tinha livraria ali. E aí ele me encontrou, falou: Joaquim, você está aqui, não sei o que, em Sorocaba, né?
Aí nós cumprimentamos e falou, agora tem uma cervejaria. A cervejaria é muito bom, mas livraria é necessária também. É necessário, Ô, verdade. Sara, sobre essa questão, eu acho que a transferência de tecnologia é muito importante. Agora, o que é a transferência de tecnologia? É uma coisinha que o Lula falou. Colocar assessores brasileiros nas fábricas chinesas lá e permitir que eles coloquem aqui. A transferência de tecnologia não é uma transferência de documento. É botar técnicos, engenheiros lá, assim como nós permitimos que seja aqui. Por outro lado, você tem que transferir a tecnologia de acordo com as condições de cada país. E aí não dá para fazer a mera cópia. Isso é muito importante. Os Estados Unidos têm uma postura imperialista. Você sabe, Joaquim, a Alemanha vetou a venda de tanques para... Parece que foi para a Tailândia, né? Ou Indonésia, por causa da questão da Ucrânia, porque tinha componentes alemães. Os Estados Unidos chegou a vetar a compra dos Super Tucano para a Venezuela, porque tinha componentes de tecnologia americana. Entendeu? Então, a autonomia em relação aos recursos tecnológicos é fundamental. E aí eu acho que o Brasil pode desenvolver parcerias. Agora, a transferência de tecnologia não é tudo. Você tem que desenvolver nichos próprios de tecnologia. Eu vou dar um exemplo. O enriquecimento do urânio através da centrífuga criada pelo almirante Otto, que se desenvolve horizontalmente. É fundamental. Porque se você não tiver nichos próprios, o outro lado não te respeita. Entendeu? Então, nós nessa área militar não podemos ser ingênuos. Qualquer que seja o país, a gente tem que saber qual é o nosso lado e como a gente senta. Eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande, porque nós temos características próprias para desenvolver a experiência da guerra eletrônica, a experiência no fundo dos oceanos e a experiência aeroespacial, porque temos o melhor lugar do mundo para lançar foguete e míssil, que é a base de Alcântara. Por isso que tem que rever o acordo da base de Alcântara. Isso é fundamental. Eu acho que esse potencial... E as Forças Armadas têm que aceitar o desenvolvimento tecnológico em parceria com as universidades e com os institutos civis. Esse negócio de uma tecnologia militar fechada em si mesmo não dá. E outra coisa, ela tem que ser dual. Você tem que... É flex, você tem que... Dependendo da conjuntura, você muda para um lado ou para o outro. A tecnologia militar, Joaquim, da época da ditadura, quando acabou a ditadura, ela era só militar, vendia os tanques lá para o Iraque, para a Líbia, morreu. Não dá, você tem que ter o aspecto dual, serve para o civil e para o militar. Perfeito, muito bom. Sara, acho que é isso, né? Tem mais comentários aqui, eu vou ler só o nome das pessoas para agradecer. Direito com José Oliveira, Hélio Borgoni, Maria Carvalho, Ricardo Garcês, a Olivia Rosler, o Danilo Antifascista, Maria Cristina Coelho, Américo Machado, a Maria do Carmo Gomes Ferraz, Josefa Eva, que está perguntando, o Alex está de férias, o Carlos Carvalho, Girlene, Conceição, Cláudia Maranhão e o professor Ricardo Pinto. Tá ótimo. É isso, Sorocaba, eu sei que tem livraria assim. Aqui lá que eu fui, porque tem alguém me falando. É que eu fui no shopping em Sorocaba, onde estava casualmente ali, não tinha, mas claro que tem. E tem um povo ali que aprecia muito a cultura, eu conheço, morei lá, praticamente eu fui lá com 5 anos, então eu conheço minha cidade, então, claro que tem. Só estou comentando que o Rogo da Paraíba, quando nós nos encontramos, ele falou, tem uma cervejaria. É ótimo, cerveja também é bom. E tem livraria, só não tem lá no shopping Sorocaba, mas tem muitos outros lugares que tem livraria. Janone, muito obrigado. Passo a palavra para você fazer o encerramento, então. Olha, Joaquim e Sara, eu me coloco sempre à disposição de vocês. Ser entrevistado por você, Joaquim e Sara, é uma entrevista que me mobiliza, me atrai, me incentiva, porque a gente está dialogando numa pauta aberta. A gente falou do filme Pastor e Guerrilheiro, mas falou também do governo Lula, falou da China, falou dos desafios da esquerda, e eu acho que é isso que é fundamental, que a gente possa, ao resgatar a memória não pode ser vista como uma peça do passado de museu, a memória é presente e futuro. Eu costumo dizer que a política, Joaquim, é como se você estivesse num carro, você tem o retrovisor e o para-brisa. Você tem que ter o para-brisa e o retrovisor. Dialeticamente combinar os dois. Se você fica só com o para-brisa, você tem grande chance de errar.
Se ficar só com o retrovisor, você não sabe para onde vai. Eu acho que essa relação dialética é fundamental que a gente possa construir nesse momento que o Brasil vive uma grande esperança. E essa esperança, cada dia, cada noite, eu digo, nós não podemos errar. Nós temos que acertar, porque nós somos depositários de algo muito nobre de um povo que foi confiar na gente, no Lula, porque quer um Brasil diferente. É isso que me anima. Um grande abraço para vocês, viu? Um abraço, uma última coisa, só falar para as pessoas. Quando eu estava em Sorocaba, era um movimento estudantil, então, na época, nós ajudamos a criar o PT lá, fundei o PT lá, e o deputado, o candidato a deputado que teve o apoio de um núcleo importante lá do PT, em 1982, era o Genuíno na primeira eleição dele. O Genuíno foi muitas vezes a Sorocaba naquela ocasião, teve uma votação expressiva lá em Sorocaba. Eu me lembro, era o Genuíno federal, lá em Sorocaba, tomava com o Ismael, de estadual. O Ismael estadual. Exatamente. Depois a Yara Bernardi, vereadora. Vereadora, exatamente, era isso. Então, eu estou te falando que tem uma história de luta Sorocaba muito grande, e eu me orgulho muito de ter participado dela, tá bem? Então, um abraço para todos vocês. Um abraço, viu? Boa noite, até mais. Companheiros, só existe um caminho para a juventude brasileira nesse momento. A história sempre foi escrita com sangue. Tô procurando o contato de um ex-aluno. Você sabe o ano que ele entrou na universidade? 66. Companheiros, eu escolho a luta armada porque alguma coisa já morreu. A luta armada significa renúncia da própria vida. E se hoje eu vivo é pra lutar. Se tiver algum imprevisto no caminho, engole o mato ou desembucha. Certo? Já ouviu falar de Miguel Souza? Ele foi militante nos anos 70. Olha pra essa menina. Me diz se você reconhece. Não conheço não, senhor. Pode levar. Como é que você veio parar aqui? Estão achando que eu sou comunista. De que grupo? Sou evangélico. Deus vai tirar a gente daqui. Pode confiar. Esses dias eu trouxe à memória algo que eu realmente queria ter esquecido há muito tempo. A gente se conheceu na prisão nos anos 70. Você ama sua família, Zaqueu? Quer tê-la de volta? Meu pai era militar. Ele matou e torturou muita gente. E você tá certa em não querer esse dinheiro. Minha luta tem causa, minha luta tem lugar pra chegar. E o lugar onde minha luta quer chegar é onde tu quer ir. É nisso que eu tenho fé. Nem sempre mais rápido vence a corrida, nem sempre mais forte vence a guerra, porque o tempo e o acaso afetam a tudo e a todos.